Oi, gente! Eu sou a Thaís. Eu sou a Miriam. E eu sou a Lavínia. E esse é o Amix Curi Podcast. No episódio de hoje do quadro De Frente com as Doutoras, estamos aqui com uma pessoa que fez parte da nossa vida acadêmica, lá pro finalzinho da nossa parte de prática. Estamos aqui com a Gildete. Seja muito bem-vinda. Ela é juíza da segunda vara de famílias e a gente, na época do estágio, a gente ia fazer o IPJ e a gente viu algumas audiências com ela e ela nos prestigia hoje com a sua presença. Muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra estar aqui. Muito obrigada por aceitar. E a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer hoje é: por que a senhora escolheu o curso de Direito? Bom, obrigada pelo convite. É um prazer participar da iniciativa de vocês. Eu escolhi o curso de Direito por uma circunstância da vida. Eu fazia faculdade de Física, eu gosto muito de matemática, e abri o concurso do Tribunal de Justiça do DF para nível médio, e eu resolvi fazer o concurso. E aí eu passei em primeiro lugar na época e comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça, e era uma realidade, a realidade do Tribunal de Justiça é uma realidade totalmente estranha ao meu dia a dia. Eu fiz magistério no ensino médio, estudei a vida inteira aqui na cidade do Gama, e aí comecei a achar bonito e resolvi fazer o vestibular para Direito. Aí acabei fazendo o curso de Direito porque eu percebi que dentro do tribunal, para você crescer, e como eu estava gostando de trabalhar lá, você teria que ter o curso de Direito. Eu abandonei o curso de Física e nunca mais retornei. Fiz o curso de Direito, segui carreira, sempre no Tribunal de Justiça do DF. Uau. Conta pra gente um pouco da sua história, assim, antes da magistratura, como foi sua trajetória ali? Bom, como eu disse, né, eu fiz o segundo grau, eu fiz magistério, tenho formação para professora do curso primário, alfabetização, e aí eu queria ser professora de Física. Nunca tinha ouvido falar do que fazia uma pessoa que formasse em Direito, não tinha muita noção. Mas depois que eu comecei a estudar para concurso, eu me apaixonei pela matéria de Direito, que era desconhecida para mim, e resolvi fazer o vestibular. Então, o meu primeiro emprego já foi no Tribunal de Justiça. Eu terminei o ensino médio no Colégio do Gama, aqui no CG, e passei no concurso do tribunal. Estudei, desempregado, né? Tinha todo o tempo do mundo, estudava 18 horas por dia, então passei bem classificado e entrei no tribunal. E aí fiz vestibular para o Direito. Então a minha trajetória foi toda no Tribunal de Justiça. Antes eu era professora de matemática, física e português. Dava aulas particulares, tive muitos alunos, aula de reforço, aula para quem fosse fazer vestibular, sempre de matemática, eventualmente química, física e português. Então a minha vida tomou um rumo que, se você perguntasse no ensino médio, eu jamais imaginaria. Né? Uma vez, numa manifestação dos professores, que os alunos do magistério foram, em frente ao Palácio do Buriti, em 1990, tinha um casamento em frente ao Palácio da Justiça. E eu perguntei para a professora de OSPB na época: o que é que faz naquele lugar ali? Tribunal de Justiça, o que é que faz? Ela falou assim: aí resolve os problemas da vida das pessoas, que elas próprias não conseguem resolver. E até hoje, quando me perguntam, minhas filhas são crianças, falam assim: o que o juiz faz? O juiz resolve os problemas da vida das pessoas quando elas mesmas não conseguem resolver. E aí, naquele dia que assim, eu jamais imaginava que daí, em 93, eu estaria trabalhando no tribunal, bem no palácio, exatamente no Palácio da Justiça, onde eu perguntei para ela o que se fazia, que tinha um casal casando lá na frente. E por que a senhora optou pela magistratura? Porque quando eu entrei no tribunal, eu logo fiz o vestibular e eu fazia faculdade de manhã. Uma vantagem de trabalhar no tribunal é essa: pode estudar de manhã, trabalhar à tarde. Sempre eu chegava mais cedo, e aí a aula da faculdade terminava às 11 horas, eu ia direto para a faculdade, porque eu sempre morei no Gama, né? Não dava tempo de vir e voltar. E aí eu ficava assistindo o Tribunal do Júri. E aí eu ficava apaixonada
como aquele cenário se desenvolvia, parecia um teatro e tudo, e a função do juiz naquele teatro, naquela encenação, né, que era real, mas para quem assiste, quem é estudante, parece uma encenação. Né? E eu ficava empolgadíssima. E aí comecei a estudar direito penal e tudo, e pensava, não, em qual papel desse eu poderia me encaixar? O promotor eu não gosto. Defensor público também não. Eu tenho que decidir. Pela minha postura de vida e pela minha personalidade, eu me encontraria, desde a faculdade, no primeiro semestre, perguntava, você quer fazer o quê? Eu falei, não, eu quero ser juiz. Eu me encontraria, haveria uma maior afinidade ou uma maior relação da função com a personalidade que eu tinha em relação à carreira da magistratura. Eu gosto de decidir, de definir, de estudar muito. Não que as outras carreiras não estudem, mas é porque a decisão final é do juiz. E se eu entendo que a minha função pode contribuir para fazer o justo, para resolver de maneira, por equidade, de maneira justa a vida das pessoas, eu que tenho que decidir. Essa é a minha postura, sem desmerecer as outras profissões. Existe uma coisa chamada perfil. Eu lembro quando saiu o concurso da magistratura, estava aberto o concurso do Ministério Público, eu nem me inscrevi. O colega falou, você não vai fazer Ministério Público? Eu falei, não. Eu me inscrevi para a magistratura do DF e abri a magistratura do Pará. Mas promotor de justiça eu não quero. E realmente não fiz o concurso para promotor. Porque muita gente sai atirando para todo lado, né? Mas eu já tinha um emprego, né? Eu era servidora pública. E eu acho o seguinte, uma vez eu perguntei pro meu chefe assim, o que o senhor acha melhor? Você definindo a sua vida pela opinião do outro, né? Assim, jovem, muito na dúvida, eu era assessora de um juiz, eu falei, o que o senhor acha melhor? Ser juiz, promotor, procurador, defensor? Ele falou assim, passa primeiro, depois você escolhe. Porque depois que você passa em todo aquele peso de cobrança acaba. E aí você vai passando em outros concursos se não for o seu objetivo, entendeu? Você não passa. Aí você fala, não me encontrei. Quantos juízes já foram promotores de justiça, por exemplo? Né? Ou vice-versa. Então você se encontra ou não naquela profissão. Você passa num concurso. Eu tenho um colega que passou para delegado aqui do DF. Não se encontrou na profissão, voltou para o Tribunal de Justiça como analista judiciário. Então você tem que se conhecer e ver qual é o seu perfil. Né? O meu perfil, sem dúvida nenhuma, para mim era de juízo de direito. Né? A carreira que eu iria assim, me encontrar seria magistratura, desde o primeiro semestre da faculdade. Provavelmente o ambiente do tribunal, eu ter passado no concurso logo após o ensino médio, ter entrado no Tribunal de Justiça foi crucial para eu acabar escolhendo essa carreira. Né? Era o que eu via no dia a dia, né? Eu achava linda a profissão. Todos os juízes com quem eu trabalhei eram pessoas íntegras, pessoas pontuais e que, apesar do volume enorme de serviço, eles tentavam a todo custo, parecia um sacerdócio, né? Manter as varas em que trabalhavam em dia, e eu gosto da disciplina. Isso inspirou, né? Sim. E eu acho que essa parte também deve ter sido muito importante, a questão de você já conhecer todos os bastidores de uma audiência, por exemplo, para poder escolher, né, assim, de forma certeira. O que eu queria. Eu fui escrivã, e aí eu vi o que o juiz fazia, o que o promotor de justiça fazia, o que o advogado fazia. E eu falei, não, eu quero a magistratura. Perguntar assim, o que você quer é a magistratura. O que você passou, aí seria outra história. Eu acho que você tem que, se você quer seguir uma carreira pública, você tem que fazer todos os concursos. E eu sei que você vai passar no que tiver que ser. Quantas pessoas passam a vida inteira aí fazendo para juiz e passa para promotor? Ou faz para procurador da República, o promotor passa para juiz. Aí parece que tem um vício, né? Quando você começa a exercer a profissão, você não se vê fazendo outra coisa. E aí começam as doenças mais funcionais, né? Depressão, insatisfação. Na magistratura? Eu acho que de uma forma geral, assim, se você passar em um concurso que você não quer. Não quer. Sim, mas o que eu acho, assim, é que acaba que dá certo, não sei, assim, eu acredito muito em Deus,
E eu acho que quando as coisas dão certo, acaba que dá certo no que tem que ser. Quando você deixa de passar ou deixa de acontecer aquilo que você sonhava, provavelmente você estava sonhando errado. Você estava sonhando com algo que te deixaria infeliz. Então você vai tentando de tudo, mas vai acontecer o que for melhor. Entendeu? Eu penso assim. O carro também escolhe a pessoa. Sim, Com certeza. na Bíblia fala que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? E você vai ser capacitado provavelmente para o que tiver que ser. Ainda que seja para você aprender alguma lição. Assim, quando você fala assim, eu não gosto disso. Mas às vezes se você exercer, você vai dizer, eu não gosto por isso, vai ter um conteúdo para falar. E é o que eu digo, depois você tem um emprego, uma carreira, e você quer outra, é mais fácil. Porque se você não conseguir, aquela pressão enorme que fica no peso de quem está fazendo concurso público, acaba. Não, se não der certo, eu estou demitido, né? Eu passei para analista judiciário do STF e fui chamada no STF. E eu era nível médio no Tribunal de Justiça. Numa época que o fim de carreira de nível médio era infinitamente superior ao início de carreira de analista judiciário. E eu liguei lá e perguntei, onde que eu vou trabalhar? Você vai trabalhar na autuação. É pôr capinha nos processos e numerar. E eu falei, não, eu prefiro continuar como nível médio onde eu estou, que era o TJDF, como assessora de um juiz. E logo em seguida abri o concurso do Tribunal de Justiça e eu passei também. Entre os meus colocados e fui chamada. Então, assim, o peso de que eu tenho que tomar posse, porque eu preciso de ir para o STF, eu já estava no TJ. Então, você acaba podendo escolher. A vida, concursos públicos são degraus. Ninguém começa sendo juiz. É tanto que, para você ser juiz, você tem que ter a prática jurídica antes. É importante você ser advogado, para você respeitar a função do advogado, ver que ele está fazendo ali uma função relevante para a sociedade, ou promotor de justiça, ou delegado, seja lá qual profissão for. Quando a pessoa, o primeiro emprego é de juiz, é o de magistrado, o que é difícil, porque hoje se exige a prática jurídica, talvez possa faltar um pouco de experiência de vida, né? De se colocar no lugar do outro. Mas isso hoje praticamente é muito difícil, por conta da prática jurídica que é exigida para o concurso da magistratura. Né? São 2 anos. 3 anos. 3 anos. De uma experiência na área fim. E como que foi seu processo de estudos para o concurso público? Bom, quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a estudar para todos os concursos que abriam. E assim, eu tinha um dia, agora que eu falei, se você é jovem, você tem um dia inteiro livre. Eu dava aula de português que acabava me ajudando também nos concursos. Matemática, antigamente caía, né? Os concursos era o IDR que fazia, português, matemática. Hoje, a maior parte dos concursos, sempre para nível médio, as matérias cobradas são essencialmente de direito, mas na minha época não. Era português. Se era nível médio, o que caía, português, matemática, Lei 8.112 e direito constitucional. Basicamente isso. Ou o concurso, por exemplo, que eu fiz para professora de primário, de primeira a quarta série, e caiu português, matemática, didática. Então, assim, esse período, quando eu terminei o ensino médio, além de ter começado a faculdade de física, o tempo todo que eu tinha livre, eu pegava o edital, começava item por item e matava cada item do programa do edital. O edital era o meu norte, eu tinha que todo dia vencer alguns itens, dividia por blocos de matérias, eu tenho tantos dias. Da data da inscrição até o dia da prova tem 90 dias, são tantos itens, eu tenho que estudar tantos itens por dia para chegar 5 dias antes da prova e eu ter pelo menos lido toda a matéria. E às vésperas da prova, geralmente eu ficava fazendo só exercício, os 5 dias anteriores à prova, algumas matérias eu decorava. Outra coisa também que eu fiz foi grupo de estudo. Minhas amigas do ensino médio, minha irmã fez direito comigo também, fez faculdade comigo, estudava com ela para concurso. E assim, a minha rotina de estudo era bem severa, não precisava ninguém cobrar, porque eu tinha um objetivo, eu quero um emprego público. E aí quando eu comecei a passar, eu passei em vários. Passei no TJ, passei na Câmara, passei para professora, como é que chama? Do ensino primário,
E acabei escolhendo o Tribunal de Justiça do DF porque eu trabalharia só à tarde. Eu poderia fazer faculdade de manhã e estudar para um outro concurso à noite, né? Quando você trabalha 40 horas é mais complicado, você tem que fazer faculdade à noite e tal. Sim, com E certeza. quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que queria magistratura, então todas as matérias da faculdade, cujo conteúdo estava no edital do concurso da magistratura, eu fechava a matéria, independentemente do professor ministrar ou não. Eu escolhi uma coleção de direito civil, uma coleção de processo penal, uma coleção de direito penal, e ao longo do curso eu li a coleção toda, Então você se preparou Uau. durante a faculdade. durante a faculdade. Porque quando eu formei, eu já fui ser assessora de um juiz, e aí trabalhava o dia inteiro, praticamente, minutando as peças, para corrigir. E eu fiz a Escola Superior do Ministério Público também, após eu formar, que eu gostei demais, foi uma revisão em um ano, e já era assessora de um juiz de vara civil, que era muito gente boa, e eu fiz do meu trabalho uma oportunidade de aprendizado, né? Estar trabalhando no tribunal foi muito importante para mim. Então, o conteúdo eu adquiri durante a faculdade, não tinha muita noção do que eu realmente sabia, mas eu sabia que eu não tinha apenas passado nas matérias. Eu estudava para aprender. E quando eu formei, eu pensava, poxa, formei, eu não sei nada, né? Então Dá é um- normal, então é normal, porque eu sinto isso, meu Deus. Um dia eu chegava lá em casa, Eu falaram, fiz nesses 5 falaram anos. pro meu pai, seu Bandeira, essa sua filha que formou em Direito, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu falei, não, filho, não, foi minha irmã que saiu. Com medo de Fica gela, fazer- né? fazer Vai que alguma não sei. pergunta que eu não soubesse, né? Mas, assim, à medida que você vai estudando e revisando, se você estudou um dia, o conhecimento volta. E a prática também, né? E a prática. Como eu queria magistratura, eu trabalhava no tribunal, minutar peças. Isso foi muito importante para mim. E aí você começou a estudar para Para magistratura. magistratura, quando eu formei. E como é que foi essa preparação? Assim? Foi durante a faculdade e depois. Durante a faculdade, depois da faculdade, eu ia trabalhar de manhã, esvaziava a mesa, quando esvaziava a mesa, eu estudava. Mas Aí, à durante, tarde, durante esse período que a senhora estava estudando o edital da magistratura, que conseguiu passar em outros também? eu fiz o STF e fiz o TJ. Aí, porque foi logo que eu terminei, saiu o STF, aí eu passei. Aí saiu o TJ, eu passei também. Pra E as analista. matérias As matérias são para semelhantes, analista. né? As matérias. Muda regimento interno e, no caso do Tribunal de Justiça, o provimento geral da Corregedoria. Que, assim, eu estudei decorando, né? Quando eu fiz o concurso para nível médio, eu não sabia nada de direito. Então, eu praticamente decorei. Né? Até hoje eu sei decorar coisa que eu estudei para o concurso de nível médio. A situação inicial facial fundada quando o réu estiver sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado. Isso é o CPC 73. Já virou conhecimento, não é mais decoração, não, Não, decoreba você não. decora. No concurso, as pessoas pensam, mas eu não sei. Mas você decorou. Se lá não está igual você decorou, está errado. É. Eu fazia física. Então, assim, muita matéria do direito a gente decora, porque estuda e vira elementar. Mas para quem faz o concurso de nível médio, não entende nada. A pessoa lê, eu sei bem o que é isso. Bom, se eu não estou entendendo, eu vou pelo menos decorar. E eu vou te falar, passa. Passa no concurso, se você decorar. Eu vou decorar a jurisprudência. Então, você não entendeu, mas você decorou, é isso aí. Não vai ser diferente, entendeu? Realmente. Agora, o problema é o universo. Você fala, parece que é simples, né? O universo de coisas a serem decoradas. Mas se você está estudando, no primeiro concurso você vai estudar, vai ter dificuldade. No segundo, se você não desistir, você já vai ter maior conteúdo e vai aprendendo. O que faz você esquecer é você desistir. Aí, se você só estuda, quando abre a inscrição do concurso, toda vez vai ser um recomeço. E gera uma ansiedade tão grande, porque não dá tempo, né? Não dá tempo. Agora, o meu estudo, ele foi permanente. Eu não posso dizer assim, eu estudei com 18 anos para todos os concursos que abriram, os editais que eu tive a oportunidade de estudar, eu dividi a matéria para matar ali o conteúdo daquele concurso e eu passei. E eu vejo que todas as pessoas têm a capacidade de passar. Se eu passei, né, porque todo mundo vai passar. Eu fiz o primeiro grau, o segundo grau
ensino médio agora, tudo aqui em escola pública aqui no Gama. Então, assim, se você for comparar o nível de conhecimento de uma pessoa que estudou numa escola pública, numa cidade satélite, com uma pessoa que estudou numa escola particular, em Brasília, então só o de Brasília vai passar. O conhecimento está no livro. E o livro, você sabe ler? Sabe? Então, você vai ler e vai entender. E aí, se você se dedicar, eu não vejo outro caminho senão um resultado positivo. O problema é a sua indecisão. Não é o que eu quero? Não é o que eu quero, mas sábado tem a festa não sei aonde, domingo tem a reunião de família, nas férias eu vou viajar, então não é o que você quer. Se é isso que você quer, é isso que eu... Gente, eu não posso. Porque eu estou estudando. E o medo de dizer que está estudando e depois não passar? Tem muito. Demais. Então, não quer contar que está estudando? Não, eu já tenho outro compromisso. Né? Porque às vezes você reprova, entra em depressão. E aí você para. Na hora que você para, é como atividade física, né? Se você vai e pega peso todos os dias, vai ficando tudo leve, né? O cérebro é igual ao corpo, é um outro universo. Se você usa todo dia, aquilo que você não sabia vai virando cada vez mais elementar. Mas se você parar de fazer atividade física, 2 meses depois você não vai ter o rendimento, você vai ter que voltar. A mesma coisa é o cérebro. Antes eu cheguei a ler, mesmo trabalhando, à tarde no tribunal, estudar 6, 7 horas por dia, mesmo trabalhando, além do horário de trabalho. Se eu parar de estudar 1 mês, quando eu estudar em 1 hora eu queria dormir. Se é uma coisa que faz você parar de estudar, é sono, parar de estudar. É a falta de condicionamento mental. Agora, se você tem o hábito de ler, você vai ler 1 hora, 2 horas, 3 horas, não vai cansar. Mas até você chegar a esse nível, você vai dormir muito, cochilar muito em cima do livro, não vai levantar e vai continuar lá, dorme, acorda. E daí, quantas vezes eu dormi na UNB em cima do livro, cansada, né? Então, assim, eu falo que a inteligência está na bunda, você é tão inteligente, então você consegue ficar sentado na cadeira estudando. Não existe outra fórmula. Mesmo que você seja um gênio, o gênio não sabe o que está nas letras, ele vai ter que ler. Então a leitura é tudo, na área do direito. Sim. E aí, você estava trabalhando, estudando, depois você fez a pós? Quando eu formei, eu fiz a escola do Ministério Público. Era Escola Superior do Ministério Público, que é uma revisão. Eu vi assim, não é um cursinho, é uma pós-graduação, mas em que você tem a oportunidade de 1 ano fazer a revisão de todas as matérias. E de maneira comparativa. Hoje cai muita... ao menos o concurso de juiz que eu fiz, caiu muita jurisprudência, acho que ainda hoje cai. E você vai estudando de maneira comparativa, né? E é muito bom. Acho que eu recomendo, eu fiz, vários colegas meus fizeram, eu recomendo essa pós-graduação. E aí, logo após essa pós, ainda passou um tempo para a senhora conseguir... Eu formei em 97, aí em 98 eu fiquei estudando para a prova, para fazer a pós-graduação, porque era prova na época, não sei como é hoje. Em 99 eu fiz a pós-graduação. Aí em 2000 eu fiz a monografia, entreguei, continuei estudando, e 2001 inteiro foi o concurso. Primeira fase, segunda fase, e a terceira fase foi em fevereiro de 2002. Aí eu passei e tomei posse em março de 2002. Demorou 1 ano, mais ou menos, o concurso. E como é que foi a preparação da senhora para cada fase? Durante a faculdade, eu li as coleções, né? Li a coleção do Damásio, volume 1 a 4, salvo engano. Li a coleção do Caio Mário. E li de comercial na época, só tinha o Rubens Requião e o Fábio Lhoa. E constitucional era o José Afonso da Silva. Não tinha muitas opções de livros. Quando chegou o concurso, os meus livros eram todos anotados, sublinhados, parágrafos. Eu anotava do lado qual era o tópico frasal daquele parágrafo, do que fala, dolo, coação e tudo. Então eu comecei a estudar por aqueles livros, lendo só As suas anotações. as anotações do que era sublinhado. Quando eu vi que não ia dar tempo, por exemplo, para juiz cai direito tributário, cai várias leis especiais de direito comercial, eu falei, gente, eu estou meio perdida. Aí eu e alguns colegas que também passaram no concurso, compramos, por incrível que pareça, aquela coleção Sinopse,
E eu estudei muito por resumo. Aquela coleção eu li ela todinha várias vezes. Além dos meus resumos. Eu não escrevo muito, a pessoa perde muito tempo fazendo resumo. Então, o meu resumo era o próprio livro, onde eu anotava e escrevia do lado do assunto. Quando eu olhava, eu já lembrava, isso aqui é aquilo. Né? Bens públicos, aí eu ponho conceito, aí sublinhava. Então, eu estudei pelos meus livros de faculdade e por sinopse para a primeira fase. Relembrei muito, eu não sei como é hoje, mas na época eu relembrei muito a legislação seca. Era Código Civil, Código de Processo Civil, todas as legislações. E quando você lê a legislação seca, você tem que saber o instituto que você está lendo. Então, você está lendo o artigo do Código Civil que fala do nascituro. Você lê o nascituro. Quando que se dá o início da personalidade? Tem tantas teorias. Se dará com o nascimento com vida. Aí você vai lendo, e quando você lê a legislação seca, vem todos os institutos relacionados àquele artigo na sua cabeça. Outro livro que eu li, só existia ele também na época, era Maria Helena Diniz, que vem artigo por artigo anotado, dessa doçura. Eu andava muito de ônibus, então era onde eu lia a Maria Helena Diniz, todo o Código Civil. Você tem que saber, do primeiro ao último artigo. Todos os livros você tem que estudar. Teoria geral do direito civil, obrigações, contratos, família, sucessões, você tem que saber os institutos, e o universo é muito grande. Então, eu tinha os meus livros, as anotações dos meus livros, e depois eu li de novo, para atualizar os livros que já estavam, direito sempre muda, antigos, eu li sinopses jurídicas. Fez questões? Questões? As questões, geralmente eu fazia questões nas vésperas. Eu terminava o conteúdo uma semana antes da prova, e na semana da prova eu só fazia questões e estudava regimento e provimento. Eu lia no início, no final eu dava uma revisada. E como a gente confunde mesmo muito, são muitos tribunais, assim, então, por exemplo, eu pegava a prova de regimento, o concurso geralmente era da UNB, antes de eu ler a prova, eu virava a prova e anotava todas as competências. Turma criminal, turma civil. Para quando eu virar a prova e ver para marcar, eu não confundir. Porque depois que você começa a ler a prova, começa a confusão. Né? Mas você quer turma recursal? É turma criminal? É turma civil? O que é? Entendeu? E para a segunda fase? Para a segunda fase do concurso de juiz, eu pesquisei a vida dos examinadores. O que eles já tinham julgado, na época eram todos desembargadores e um advogado que era procurador do DF. Aí eu vi as especializações que eles tinham. Teve uma curiosidade na prova oral, já na terceira fase, que eu vi que o examinador gostava muito de posse, de propriedade, era especialista nessa área. E no meu ponto da prova oral, que foi o ponto 13, não tinha nada de posse e propriedade. E no edital falava que, a critério do examinador, ele poderá fazer perguntas fora do ponto. E aí, um dia antes, eu precisava de uma coisa, vou dar uma revisada. Ele só me perguntou posse e propriedade, que não estava no meu ponto. Meu Deus. E assim, eu imaginei isso porque ele era assim, até hoje, era um dos maiores nomes nessa área aqui no Distrito Federal. Eu acho que ele já até faleceu. E aí, foi a minha sorte. Outra coisa também, eu estava indo fazer a prova oral e não tinha bens públicos no meu ponto, no ponto 13, que é o ponto, vem um pouco de cada matéria do curso inteiro de direito. Um ponto aqui, outro ponto ali. Aí no caminho eu falei com o meu colega, vamos dar uma revisada na classificação dos bens públicos? E foi a primeira pergunta que o examinador me fez. Qual a classificação dos bens públicos? Foi um sinal. E assim, não estava no meu ponto também. Então, assim, é o que eu falei. Eu não sei tudo, ainda não sei, não quero ter a responsabilidade de saber, porque quem sabe tudo não aprende nada. E é muita responsabilidade da pessoa. Deve ter uma pessoa que acha que sabe tudo, né? Porque ela não pode errar. Mas eu tive a sorte de cair em coisas que eu tinha visto, ou que eu trabalhava. E é lógico, quanto mais você estuda, mais sorte você tem.
Mas não queria dizer que eu soubesse tudo. Direito comercial. Tinha uma prova oral, uma prova subjetiva de sentença de direito comercial e processo civil, e uma prova oral de direito comercial e processo civil. É um universo enorme. Então você tem que ter sorte para cair o que você estudou. E nesse período de estudos, a senhora escutou alguma palavra de desencorajamento? Pensou que não iria conseguir passar? Porque é um Passou curso por difícil. esses dilemas? Não, sim. Eu sempre achei que eu não iria passar. E como foi lidar com isso, com esses sentimentos? Não, assim, eu não vou desistir, eu vou tentar. Mas você fala assim, eu vou passar, é a consciência que você tem que ter de que você não sabe tudo. Você achar que vai passar faz você lidar de uma maneira muito negativa com a reprovação. Se você não passar. Agora, se você acha, não, eu estou tentando, estou fazendo a minha parte. Se calhar de cair tudo que eu sei, eu vou passar. E você passa, você, assim, a alegria vai ser muito grande, tudo, mas se você não passa, você pensa, eu vou continuar. Agora, se você sabe tudo e você experimenta um revés, você entra em depressão. Assim, poxa, mas eu sabia tudo. É né? Tudo E uma como você- questão de como você enxerga, né? E se a prova for muito difícil, ninguém passa. É. Entendeu? E como você lidou com as palavras de desencorajamento, assim? Eu não tinha As muito tempo para críticas. receber muita palavra de desencorajamento, porque eu não ia para lugar nenhum. Então, onde eu trabalhava, o juiz que trabalhava comigo, que eu trabalhava com ele, na verdade, ele falou assim, você vai passar. Você redige muito bem, sua redação é ótima. Isso era uma pressão. Eu formei, assim que eu formei, ele me convidou para ser assessora dele. Eu formei em dezembro de 97, em fevereiro de 98 eu já era assessora de um juiz. E aí comecei a trabalhar, ele falou assim, vai fazer algum juiz? Eu falei, não, eu só tenho 23 anos. Quando eu comecei a trabalhar com ele. E no outro ano, eu falei, não, só tenho 24 anos. Não, só tenho 25. Eu não tenho 3 anos de prática. Aí quando chegou com 26, vai fazer? Eu falei, infelizmente vou, né? Acabaram as desculpas. Não, você vai passar. Eu falei, não fala um negócio desse, não. É tanto que eu tomei posse para analista, perdendo muito dinheiro. Eu adiei o máximo possível, porque meu salário reduziu bastante. Porque ele falou assim, o juiz que eu trabalhava falou assim, olha, não toma posse para analista, não, você vai passar para juiz. Eu falei, não, vou tomar posse para analista, é melhor um pássaro na mão que 2 voando, se eu não passar. E como analista eu posso crescer, ser diretora de secretaria e tudo, é outro padrão. Aí acabou que eu fiquei, acho que 1 ano, 1 ano e meio como analista e passei realmente para juiz. Mas ninguém tem bola de cristal, você tem que ir um passo por vez. Né? Não pode falar, não, eu vou passar, não vou tomar posse para juiz, não, porque eu vou ser analista. Difícil, né? Acho que ninguém tem essa segurança. E quem tem pode se dar mal, né? Pode não passar. Sim, e aí é onde volta aquela questão da insegurança, né? De você Sim. entrar em depressão. A sucessão de reprovações acaba deixando a pessoa desestimulada. Mas ela não para pensar, não, eu reprovei porque eu começo a estudar toda vez que abre uma inscrição. Ela vai estar sempre começando. Quem está passando, começou lá atrás e não parou. Eu acho que a senhora aproveitou bem o processo também, né? Eu tô aqui pra realmente aprender isso aqui sem aquela pressão. O desespero de ter que passar naquela prova X, né? Sim. Acho que isso fez toda a diferença também. Sim, e se eu não tivesse passado, apesar de eu não me ver desempenhando outra função, se eu não tivesse passado naquele concurso de juiz, eu ia fazer outros concursos, né? Eu tinha me inscrito no concurso de juiz do DF e no concurso de juiz do Pará. Aí no dia que saiu o resultado, era a prova escrita no Pará, eu não fui. Que aí eu tinha passado, eu não vou, sou daqui. Aí não fui para o Pará fazer, mas eu faria o concurso de juiz em qualquer lugar do país. Eu passei no primeiro que eu fiz, então não fui. Passou na cidade natal. Passei onde eu nasci. E a prova oral? Você ficou lá repetindo, preparação? Preparação da colegas. prova oral é muito rápida. Eu consegui um resumo dos pontos, né? Acho que eram 20 pontos. Algum grupo de colegas de outros concursos anteriores tinham feito o resumo por ponto.
E eu fui ler aqueles resumos, fui ler jurisprudência e também ver em que cada examinadora tinha trabalhado novamente, ler os acórdãos dele, o que cada um gostava, examinador de penal, comercial. E a gente fez um grupo de estudo. No concurso de juiz tinha uma amiga minha que estudou comigo durante o concurso. Eu sempre estudei em grupo, assim, eu estudava só, mas sempre pelo menos uma vez na semana encontrava com os colegas para debater. O que você está estudando? A UNB assim, é meio desesperadora, né? Você pensa, se eu ficar em casa, está cheio de gente lá que não vai ficar em casa, então eu tenho que ir para lá. E eu estudava lá para não sair desse clima de estudo, de universidade, tudo, e não acomodar numa cama, né? Toda cama fala seu nome. Entendeu? Geladeira, Isso é verdade. fala. Cama fala, Televisão. geladeira fala, televisão. Tentador. Fica te chamando, porque é muito mais fácil, né? Você receber a informação, alguém contando, alguém falando, é muito mais fácil ver o filme do que assistir o livro, ler o livro. Assistir o filme do que ler o livro. E o nervosismo na hora da Na prova oral? Eu fiquei bastante nervosa, mas assim, das 3 fases, foi a que eu achei mais tranquila. Porque eu gosto de falar em público. E assim, quando vinham as perguntas, eu não estou acreditando nessa pergunta, porque eu tinha lido, porque eu consegui rever, Deus foi muito bom para mim. As coisas que eu fiz revisão aleatoriamente, eu dizia, pode cair isso, pode cair aquilo, cair. Não só para mim, como para outros colegas que a gente estava fazendo junto, o que você acha que pode cair? Aí, podem perguntar isso. Nós viramos à noite, o ponto é sorteado em um dia e a prova oral é no dia seguinte. Fomos para casa, eu e mais 2 amigas, e não dormimos até a hora da prova no dia seguinte. E fui me arrumar, fazer maquiagem, arrumar para ir fazer a prova. Eu queria fazer a maquiagem para aparentar ser mais velha, porque eu era muito nova. E poder pensar assim, não, ela tem muito cara de menina. Não tem maturidade. Aí eu falei para ela, não, faz um penteado assim para aparentar ser bem mais velha. Tirei o aparelho de dente que eu usava e fui fazer a prova. Né? Depois de uma noite, ficamos 24 horas no ar, estudando os pontos para a prova oral. Mas quando você chega nessa etapa, já quer dizer que você tem um conhecimento muito amplo. Algumas pessoas têm uma porcentagem de reprovação na prova oral. Talvez insegurança, nervosismo. Quando vem a primeira pergunta e você não sabe, você tem que ter muito equilíbrio para fazer o resto. É perigoso desandar daí. E às vezes você não sabe, fala qualquer coisa. Vamos, vida que segue, vamos para a próxima questão. Às vezes eles estão avaliando isso São também. quantas? Mudou totalmente agora, mas na época eram 4 grupos de matérias, civil e processo civil, cada uma sabatina de no mínimo 15 minutos. Penal e processo penal, comercial e processo civil, administrativo, constitucional e tributário. Deu 4 grupos, né? E aí, no mínimo 15 minutos de sabatina pelo examinador de cada grupo de matérias. Então era uma prova, geralmente durava mais de 1 hora. Essa prova, alguns examinadores demoravam mais e outros menos. Como eu fui servidora do TJ, eu trabalhei no Recursos Humanos, foi minha primeira lotação, e eu trabalhei no concurso de juiz. Então isso me ajudou muito, eu era acostumada a marcar tempo na prova oral para os desembargadores fazerem as perguntas. Então, foi o primeiro concurso que eu estava do outro lado. Os anteriores todos eu trabalhei. Mesmo quando eu saí do Recursos Humanos, eu falava, não, se precisar pode me chamar que eu vou. Foi um preparo também, né? Ainda via como é que era. Aí eu tinha uma noção de mais ou menos como que era a postura de cada examinador, por conhecê-los de outras provas e por trabalhar no Tribunal de Justiça. Né? Eu os conhecia todos. Agora eles provavelmente não me conhecessem, né? Assim, de repente, eu conheço a moça de algum lugar, que era do próprio tribunal. Né? Mas essa oportunidade de ver como funciona do outro lado também foi importante para mim. Preparação. Você passou nova, né? Com Passei. 27 anos, Sim. quando eu estava comentando. E como é que foi a sensação de tomar finalmente posse do cargo? Nossa, foi bom demais. Agora eu vou ficar 1 ano sem abrir um livro. E ficou. Não tem nada, né? Pelo menos a
legislação seca, você tem que Tem que precisa no dia a dia. Eu fui com a vara criminal, que era a área que eu me sentia mais segura, e eu fui escrivã numa vara criminal. Então eu falei, nada acontece numa vara criminal que eu não já tenha feito como escrivã. Então eu era assessora de um juiz de vara civil, ele vem trabalhar aqui comigo. Eu falei, Deus me livre, eu vou fazer as coisas. Você vai falar assim, eu não ensinei isso para ela, esse não foi meu exemplo. Para mim o senhor sempre vai ser um chefe. Eu quero ir para outro lugar. Aí fui para a vara criminal, fiquei muito tempo em vara criminal e tinha experiência já como escrivã nessa vara criminal, como servidora, que me ajudou. Eu decidia tudo em audiência, eu fui muito segura, porque essa experiência como servidora foi essencial para mim, até para escolher a carreira. Então, assim, eu pensei, nossa, vara civil eu gosto, mas assim, não tenho tanta experiência em audiência. Agora, vara criminal, tudo que acontece em audiência, às vezes o juiz está lá conversando e eu fazendo a ata lá, já sabendo o que ia acontecer, entendeu? E você comentou que, como juíza, você passou por várias áreas, né, do direito. Sim. Qual foi a que você mais gostou, assim, mais teve... Não, eu gosto de tudo, eu posso falar que eu não gostei. Ah, pode ser É também. mais fácil. Eu não gosto do júri e não gosto da auditoria militar. Por lugares que eu trabalhei, não, isso eu não gosto. Aham. Talvez pela sistemática, o modo como funciona, e não gostei. Apesar de ter me apaixonado pela profissão assistindo o júri, mas quando eu fui trabalhar, eu não gostei de trabalhar no júri. Assim, não iria, hoje, não pediria para ir para um tribunal do júri. É muito cansativo para o juiz. Às vezes 24 horas como espectador é muito tempo. E quais foram os maiores desafios na magistratura? Assim, na minha época, quando eu era juiz substituto, o nome já diz, ele substitui juízes de férias, juízes de atestado, e não importa por procurar as razões. Eu ficava às vezes chateada, porque uma hora eu estava numa vara de família e me ligavam, no caminho do meu trabalho, você está indo para tal vara. Às vezes eu chegava numa vara, quantos meses eu vou ficar aqui? Você vai ficar 4 meses. Aí tinha 18 sentenças lá para fazer. Aí eu levei para casa as 18 sentenças na sexta-feira, fiquei sem dormir até segunda-feira, eu levei todas prontas, eu ia ficar 4 meses lá para ficar em dia. Aí no dia que eu chego, não, você vai para tal lugar. E essas mudanças, o tempo todo mudando de local de trabalho, é próprio da magistratura, do juiz substituto, é isso mesmo. Uns mudavam mais, outros mudavam menos. E assim, não havia um critério. Eu nem sei se é positivo falar isso, mas é o que eu penso. Não havia um critério claro sobre os critérios de modificação da área de atuação do juiz. Foi bom para mim, porque eu aprendi muito, mas ao mesmo tempo era injusto, porque havia juízes bem mais modernos que eu, que eram imexíveis. E eu, cada dia, estava num lugar. Hoje, isso mudou, os critérios são bem objetivos, a antiguidade até agora é posto, assim, os juízes substitutos, eles escolhem conforme a atividade a área que vão trabalhar. Na minha época, era uma pessoa que dizia, não, você vai para tal lugar. Sem critérios objetivos, claros e impessoais. Era ruim porque era injusto, até hoje eu penso, como é que um tribunal funciona desse jeito, em que uma pessoa diz, você vai para tal lugar, não, fulano fica. Alguém você fica 8 anos como substituto, alguém consegue ficar 8 anos só em família e você passa em tudo. Mas aquele que ficou em família aprendeu sua família também. Eu comecei a ver tudo e sei o que eu gosto, o que eu não gosto. E na hora de titularizar, você não vai ter uma família para titularizar. Mas isso sim, são critérios que nem às vezes a pessoa que era beneficiada saberia explicar. Ué, por que não mexe comigo, mexe com fulano? Não dá para entender. Entendeu? Então, assim, essa evolução para critérios objetivos impessoais de lotação na Justiça do Distrito Federal em relação aos juízes substitutos foi muito positiva para evitar favorecimentos, ainda que voluntariamente ou involuntariamente, isso é ruim. Quanto mais antigo você é, maior a possibilidade que você deve ter de escolha. Tem uma vara de tal área, essa vara é ruim, eu não quero trabalhar lá. Não, mas você vai. Eu moro no Gama, fui lotada no júri de Sobradinho. Aí eu perguntei, por quê? Porque
porque você Que vai. era o que você quer. tinha, né? Não, mas tem um juiz que mora aí em Sobradinho que está trabalhando na Vara Civil do Gama. Por que eu tenho que ir para Sobradinho? Ah, porque eu estou mandando. Ah, tá, então tá. Isso não existe. Não existe nem em relação a servidor. Quando o tal juiz era bem mais moderno. Então são coisas internas que às vezes você fala assim, ah, isso não merece ser dito. Merece porque você tem que ter critérios objetivos, impessoais e democráticos de lotação em relação a qualquer profissão. Sobretudo na magistratura, o critério de antiguidade para qualquer tipo de movimentação do juiz, para mim, deve ser observado. Qualquer ofensa a esse critério de antiguidade, para mim, é absurda. Embora por vias transversas isso ainda ocorra, mas assim, em outra situação, em outro contexto. Entendeu? É uma coisa que deve ser modificada, a meu ver. E qual... Aquela. E como foi pra você, quando você, depois de anos, assim, atuando em outras áreas, veio pra Cível e aqui no Gama? Como que foi? Quando eu vim para o Gama, tinha 6 anos que eu estava em Santa Maria, eu fiquei no juizado civil, criminal e violência doméstica, uns 3 anos, depois separou e eu fiquei só com o juizado civil e criminal. Eu cansei. Mesma matéria todo dia. Aí eu não queria mais juizado. E apareceu a oportunidade de vir para o Gama, justamente com a vara de família. Como eu moro aqui, eu não queria vir para uma vara criminal, né, que aí ia me expor muito, e apareceu essa oportunidade. E eu vim para cá em 2016, eu fiquei feliz, porque eu tinha filho pequeno e tal. Mas assim, provavelmente com o tempo eu devo mudar de área, porque você vai cansando da matéria, né? Gosto demais, estou super satisfeita, mas devo mudar, em algum momento eu devo mudar para alguma outra área. Novamente, eventualmente uma vara criminal, ou uma vara civil, qualquer área, qualquer coisa, para mudar um pouco. Esse ano eu faço 30 anos de tribunal, 21 anos de magistratura e 30 anos de tribunal. Tenho ainda um tempinho para aposentar. Eu acredito que eu ainda vou fazer uma movimentação na carreira. A gente ainda vai se encontrar aí em algumas Se varas. Deus quiser. Se Deus quiser. Uhum. E assim, eu aposentaria em 2026 eu poderia aposentar. Com a reforma eu não vou aposentar mais em 2026, então eu devo continuar. E estão querendo criar uma regra que os juízes dos satélites eles perdem a antiguidade se não estiverem em Brasília. Então o juiz mais moderno passa na sua frente simplesmente por estar trabalhando em Brasília. Eu não entendo esse critério, mas assim, o que parece, que quer indicar que você tem que ir para Brasília, que em Brasília você seria mais competente, eu não sei, pegaria causas mais difíceis, o que na minha opinião não corresponde à realidade. Você vê uma vara de família do Gama, ela é família ou sucessões. Vara de família no plano é só família. Só aí você vê que a complexidade diminui, porque você restringe a matéria. Sim. Não tem como você definir que uma vara é mais complexa que a outra pelo público que ela atende. Eu não entendo esse critério, mas isso não vai ser discutido. Não sei se será aprovado, mas se for aprovado, eu não vou deixar ninguém passar na minha frente. Né? Minha antiguidade, eu fatalmente vou acabar indo para o Brasil. E não fui antes porque continuo morando aqui. Eu devo mudar, eu sempre trabalho perto, moro perto do lugar que eu estou trabalhando, para poder trabalhar lá. Certo. Qual foi o caso que a senhora julgou que mais marcou a senhora? Mais marcou? Nossa, tão difícil. São tantos, né? São muitos casos. Teve um caso, assim, eu não julguei, eu fiz audiência de instrução e, surpreendentemente, foi na vara de registros públicos uma anulação de casamento, de registro do casamento, do divórcio, de vários atos registrados que foram feitos falsamente por uma pessoa que assumiu uma outra identidade para cometer vários crimes. Então ele assumia uma identidade, com aquela identidade ele casava, matava a esposa, ficava com os bens dela. Aí ele, com outra identidade, ele casava com outra, matava ou divorciava, ficava com os bens.
Não é que ele matava. Primeiro ele fazia com que ela transferisse tudo para ele, depois ela morria. E assim foram mais ou menos umas 6 esposas. E a ação era para anular todos esses registros, porque eles eram falsos. Inclusive com a ação de divórcio, em juízo, ele assumindo essa identidade falsa. E assim, foram muitos crimes que ele praticou. E eu achei, assim, como que ele praticou tantos crimes sem ser reconhecido, como demorou tanto. E ele era vigia no STF. Nossa. Esses anos todos. Ele até falou para mim, não, mas eu fui vigia no STF com tal nome. Eu vou perder tudo. Eu falei, isso aí não interessa. Era um dos nomes falsos. Porque precisa de pegar uma certidão de antecedentes criminais, né? Então ele pegou no nome que não teria antecedentes criminais. Então tinha que apagar todos esses registros que estão em nome de pessoas inexistentes e levar para o nome dele mesmo. Porque no nome dele ele tinha uma incidência que ele havia matado um policial civil, acho que em 1986. E aí depois ele, para adquirir bens de mulheres, ele fazia isso. Então, Psicopata. hã? Eu não sei. Psicopata do registro. Tinha um padrão ali, né? Não lembro o nome, não lembro, mas foi um caso interessante. E um outro que eu peguei foi um caso de... Tem vários, de estupro contra de pai, em relação a filho e tudo. Mas eu peguei um caso de tortura em Santa Maria, do padrasto contra a enteada, em que a mãe gritava no corredor, assim, até chegava a me xingar, defendendo o padrasto. Nossa. E na perícia tinha, ele era vigilante, também tinha a bota dele nas costas da criança, o formato direitinho da bota dele. E dentre inúmeras lesões que a criança tinha. E quando a criança via o padrasto, falava assim, não, eu caí da escada. Mas na verdade... Ameaçada, né? Ameaçada. Provavelmente uma ameaça. E aí a mãe perdeu até a guarda, ficou com a tia, porque ela tinha um processo de negação em relação aos crimes que o marido cometia. Lógico que ele não fazia na frente dela. Ela falou, só caiu da escada. Mas toda a prova era no sentido de que tinha sido ele, entendeu? Nossa, e quando envolve criança, acredito que fica mais pesado julgar. E a criança, a esposa optou por defender o cônjuge, o companheiro, não me lembro, em detrimento dos interesses da própria filha, que nem falar direito, 3 anos e pouquinho, bem pequenininho. Mas não foi o primeiro, não foi o último. O que me chamou a atenção foi o comportamento da mãe. Em outros casos, a própria mãe, ao ficar sabendo, leva na delegacia, registra a ocorrência. Então, teve um caso de estupro em Samambaia, que a criança foi estuprada pelo pai. Ela disse que se arrumou para ir para a escola, também de 7 aninhos, foi direto para a delegacia. E registrou a ocorrência, fez sozinha. Aí a polícia adotou as providências, entrou em contato com a mãe e ficou caracterizada a condição carnal, tinha material biológico do pai. Então, assim, a inteligência da criança... Sozinha, né? E sozinha, porque ela morava perto. Outro caso do Recanto, uma quadrilha entrou dentro de um local lá que prestava assistência às famílias carentes, para roubar. Rendeu todo mundo, esses meliantes renderam todos os presentes, levaram o celular, levaram 6 mil e não sei quanto, em vale transporte para os próprios beneficiários irem para aquela instituição. E tinha uma criancinha lá fora, sentadinha, de 6 para 7 anos, ela ia entrar, quando viu o pessoal, os jovens entrando armados, ficou lá fora e ficou lá, pegou o caderninho dela, anotou as placas dos 2 carros que deixaram os jovens lá. Quando a polícia chegou, e eles tinham fugido, né? E ele chegou e falou assim, tio, eu anotei. Essa tá assistindo uns filmes legais. Eles estão nesse... a placa do carro deles é essa, o carro assim e tal. A partir daquele... Aí ele rasgou o papel, o policial rasgou o papel, levou, foram todos presos em flagrante. Aí, Graças à criança. graças à criança. A vida que ele vive ali naquele ambiente faz ele ser assim. Se fosse uma outra criança, ia chorar, não ia prestar atenção em nada, ele ficou lá Ia correr, se quietinho, esconder. anotou Impressionante. tudo e esperou a polícia chegar. Então, nesses casos, assim, você não esquece pela inteligência, né, das pessoas envolvidas, né? Sim. Olhando assim para a sua caminhada hoje, né?
Tem algo que a senhora faria diferente? Ave Maria. Às vezes eu me pergunto se eu poderia ter seguido outra carreira. Assim, acho que isso todo mundo se pergunta, em momentos de cansaço, em momentos de desvalorização da carreira. Né? Bandido está solto, às vezes teve um caso assim aqui em Brasília, em Lusiânia, um senhor que foi solto, com uns laudos dizendo que ele poderia ser solto, e ele matou vários jovens, né? Nesse período que ele foi solto. Ele foi falar, não, mas o juiz soltou. Mas tem um laudo, um exame psicológico dizendo que ele está apto a voltar à sociedade, tem todo um processo e você solta. Você cumpre a lei. E você não vai contra um laudo técnico, exame criminológico e tal. E aí o culpado é o juiz, sempre o culpado é o juiz. E sempre alguém odeia o juiz, um ganha, outro perde. O que perdeu já está com raiva. Né? Previamente, você vai ter pelo menos um inimigo. Dificilmente vai ter dois felizes no processo. Não sei que tem acordo, vai ter dois mais ou menos felizes. Mas se um ganhar e o outro perder, você vai ser odiado por pelo menos um. Então sempre você vai ser um juiz ruim. O judiciário dificilmente vai ter uma avaliação positiva. Porque você não olha se a jurisdição foi rápida, se houve a resposta. Você vai olhar o que é, se você ganhou ou se você perdeu. Se você perdeu, o juiz não presta. O juiz, como disse um advogado, já é uma bobinha, novinha, não sabe de nada. Porque ele perdeu. Se ele tivesse ganhado, isso há muitos anos, ele teria falado assim, nossa, ela é jovem, inteligente, é uma juíza brilhante. Então, assim, quando você vê essas coisas, você vê as injustiças da carreira, porque a culpa é só do juiz. A imprensa fala e tudo, ela não fala que o legislador fez a lei que diz assim. Hoje, para você manter uma pessoa presa, como é que é? No Brasil, entendeu? Aí sai nos jornais assim, não, ele estava em liberdade condicional, já havia praticado 3 crimes. Mas ele estava em liberdade condicional. Mas o que a mídia está divulgando é verdade. Ele estava em liberdade condicional. Já tinha praticado tantos crimes. Mas o que o juiz faz? Se o juiz não aplicar a lei, ele vai ser um inquisidor. E você tem que fazer, mesmo que você não concorde. Você acha que isso é o certo? Eu não. Eu não gosto muito de trabalhar em vara criminal, porque o meu senso punitivo é grande. Eu não sou uma pessoa garantista, como dizem hoje, os garantistas. Eu sou legalista. A lei é assim que tem que ser. E eu acho que a sociedade precisa de proteção. E até onde ocorre essa proteção, a sociedade com a legislação que a gente tem. E a culpa é de quem? A culpa é do juiz? A culpa é do legislador? De quem é a culpa? É da educação? É do poder executivo? Mas aí às vezes você é obrigado a carregar um fardo que não é seu. Você apenas cumpre o que tem que ser feito. Não, fulano prescreveu crime e tal. Aí você vai ver cheio de recursos para protelar no processo. E o juiz vai decretar a prescrição e vai fazer o quê? Ele não segura o tempo? Mas o culpado é o juiz. Pode ter pessoas que são irresponsáveis, que não trabalham direito, magistrados? Pode. Em regra, pelo menos no TJ, são afastados, são punidos, a corregedoria atua, mas por mais que você trabalhe, tem vários, 3 mil processos, 5 mil processos, 12 mil processos, não, o juiz é lento. Ele é lento? Mas como assim? A estrutura que é feita, hoje em Brasília você tem 25 varas cíveis, uma distribuição, sei lá, vamos supor, estourando 100 processos por mês. Aí você vai em Águas Claras, não sei se é juiz ou é juíza na vara civil lá, a distribuição é 250 por mês. Aí você vai dizer que aquela juíza não trabalha, que o processo lá demora, ela é uma. Então tem uma estrutura que por mais que se tente, você não consegue criar condições igualitárias, né? E você ainda fala assim, não, então o juiz de Brasília é melhor que o de Águas Claras, né? Porque ele está em Brasília, e o coitado do juiz de Águas Claras, morrendo de trabalhar com a distribuição altíssima. E até onde eu sei, não conheço o fórum de lá, mas parece que não tem espaço para criar outras varas, a não ser que sejam virtuais. Mas o certo era distribuir melhor isso daí. Mas você erra tentando acertar, né?
né, você não tem que copiar o ruim, deixar de fazer o bom. É bom que Brasília funcione assim, é ótimo. Aí você tem que repetir isso nas outras cidades. Né? Eu nem sei qual a juíza que está em Águas Claras, mas teve uma época que falaram que a distribuição mensal na Vara Civil era 300 por mês. Como é que faz isso? Muita coisa. Impossível você manter em dia. O juiz adoece, ele carrega uma culpa que não é dele, é um sistema. E que o tribunal, assim, eventualmente tenta melhorar, dar mais funcionários. Às vezes o quadro de servidores daquela juíza é menor do que aquele de Brasília. Isso faz diferença, né? Com certeza faz diferença. Tinha que ter mais de uma vara, mais servidores, mas não dá para remediar tudo. Tudo depende de lei, né? Então é complicado. E qual o conselho que você daria para quem está começando agora? E fala, eu quero ser juiz, quero seguir essa carreira. Qual o conselho que você daria? Estudar. E não desistir. Se você é isso que você quer, às vezes o seu sonho não vai ser o que você pensa, mas é muito bom você realizar o sonho. Não tem prazer igual a isso. Você pensar assim, eu consegui. Eu passei acho que 5 dias sem dormir. Não conseguia dormir. Depois que eu passei no concurso, saiu o resultado, eu simplesmente deitava lá para... Gente, eu não acredito que eu passei. E virava a noite, chegava o dia, e de novo, até eu conseguir regularizar meu sono, porque, assim, para a história de vida que eu tive, desde a minha infância até eu passar no concurso para juiz, eu acho que eu estou dentro de 1%, será? Dentro do quase impossível. Nas condições de vida que eu tive a vida inteira. Quem me conhece desde a minha infância, nasci no Gama, estudei no Gama, escola pública. E assim, você parece que você sai da curva, do rumo da vida, do que deveria ser. E eu saí da minha curva, não sou melhor do que ninguém, mas eu lembro que meu pai falou, você vai fazer magistério porque eu não aceito filho dentro de casa sem trabalhar. E com 18 horas você vai trabalhar. E eu fui trabalhar. Mas não foi no que ele pensou que eu seria, nem o que eu mesmo pensei. Não estou desmerecendo a profissão de professor, eu fui professora, dei aula em curso superior também, mas ele assim, me obrigou a fazer magistério porque eu tinha que dar aula de primeira a quarta série. Assim, não tive ninguém me desestimulou nunca, até porque eu não permito. Eu sou o que eu quero ser. E se fala, eu não me importo. Mas eu sei que meus pais, em tempo algum, nunca, jamais eles imaginaram que um dia eu passaria no concurso para juiz, nem aonde meus irmãos chegaram. Todos muito bem sucedidos, com exceção de um que sofreu um acidente, mas os outros todos fizeram faculdade. Meus pais não têm faculdade. Eu tenho nível médio, minha mãe só tem a 3ª série. Então nós ultrapassamos ao limite deles. Eles devem estar muito orgulhosos, orgulhosos, que as minhas filhas passem o meu, né? Então, assim, não teve ninguém que desestimulou. Mas a vida não me dizia isso. Não falava assim. Eu acho o concurso da magistratura muito difícil até hoje. Eu acho dificílimo. Sobra vaga. As vagas não são todas preenchidas. Você não concorre com ninguém. Porque sobra vaga. Então, assim... se você quer, você estuda. Quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter. E assim, não dá espaço para quem te desmerecer. Isso é para juiz, é para qualquer coisa que você for fazer na vida. Se é o que você quer, você vai atrás. Entendeu? Eu penso assim. É isso. Então é possível, né? Sim. Se eu passei, todo mundo passa. Mesmo com todas as dificuldades, é possível. Sim, é Basta possível. ter persistência, foco, dedicação. Que eu acho que em alguns momentos parece que é impossível. Mas eu acho que quem está começando, eu quero só juiz. Né? Foi o que eu fiz na época, eu escrevi só no de juiz, que foi o primeiro que eu fiz. Mas se eu não passasse naquele ano, eu ia ouvir bem meu chefe. Faz tudo. E fica no que você passar. Depois que você passar, você escolhe. Quantas pessoas aí passam para juiz, promotor, procurador da República e pode escolher? Passa no mesmo ano. Você chega a um nível de conhecimento que você passa em tudo. O básico já está bem consolidado ali, então você vai passando. Curva de conhecimento, o pessoal fala, sim, né? Sim. Nossa, muito obrigada. Sua vida é uma inspiração pra gente, de verdade.
Ah, que bom. Muito Com bom. certeza. Forte ela, né? Uma Não, mulher muito forte. forte, humilde, determinada. Então, uma inspiração realmente, assim, esse bate-papo. Muito obrigada pela disponibilidade do seu tempo, por abrir as portas da sua casa pra gente. Obrigada de verdade. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor pra gente e vai ser para as pessoas que Estamos vão assistindo. assistir. Espero que seja útil. Com certeza. Eu já tô aqui, nossa, eu vou assistir de Ainda. novo, vou anotar aqui no meu caderninho. E assim, a gente sempre gosta de honrar os nossos convidados com uma lembrancinha. Obrigado. Pode abrir. Nossa, Abrir, é tudo mostrar. surpresa aqui, as perguntas. Canequinha. Acabei de ganhar de... Tá gravando? Tá. Eu tô muito chá, né? Aí eu ganhei de aniversário uma caneca. Olha, seu aniversário foi por agora? Passou já. Tem uma frase Tem uma atrás. Ampule. Ixi, não, peraí. O óculos. Eu não enxergo. A magistratura consiste na responsabilidade de saber que uma decisão proferida pode mudar o curso de uma vida. Portanto, arcar com o peso da toga requer coragem e um coração esperançoso de que cada gota de justiça cria um oceano com o fim de alcançar um mundo melhor. Judete Matos Maria. Nossa, muito bonito. Depois vocês olhem os juramentos que o juiz faz quando ele toma posse. Vocês vão ver. Não vou falar. Vocês vão Suspense, né? Aí, mas eu adoro minha profissão e eu tento fazer o melhor. Muito bom resolver, como diz minha professora de ENC e OSPB, né? Você tem o prazer de resolver o que as pessoas não conseguiram resolver por si mesmas. Não tem conceito melhor de justiça, do trabalho que a gente faz, do que esse, né? Sim. E eu gosto muito. Me encontrei, como eu imaginei. E você transmite isso, que você tá realizada, feliz. Vocês assistiram as minhas audiências, Sim! né? Então, Isso é algo assim, que foi marcante pra gente, porque Foi. a gente viu a sua paixão, pelo menos assim, pra mim. A seriedade, a determinação dela, Exatamente. conduzir. E hoje nessa conversa mostrou mais ainda como você se encontrou na sua profissão. sim. E, assim, particularmente pra mim, mostrou que é possível, acho que você se encontrar em algo que você tem o prazer de fazer, não só por questões, né, de trabalho e tal, mas porque você realmente ama. Então, pra mim isso foi muito inspirador também. Queria te agradecer muito, né, por abrir as portas pra gente, por confiar no nosso projeto que tá no início. E que a gente espera muito que daqui a uns anos a gente se encontre nos fóruns. A gente tem uma parte 2 do episódio. Pode ser, quem sabe, né? Muito obrigada. Muito Então, obrigada. gente. estamos chegando ao fim de mais um episódio e esse foi O Amigo o Amigo Escure Escure Podcast. Sigam as nossas redes sociais, Instagram. Curtam o vídeo, comente aí embaixo o que você achou, se te ajudou e compartilha. E deixe sugestões também. Isso, estamos aqui para Temas pra servir. gente procurar e aprender cada vez mais. E passe no concurso. Sim!